sobre o portfólio para o pessoal aí do 100% online. Meu nome é Rosberg, e então nós estaremos iniciando aqui uma abordagem geral sobre o portfólio. Lembrando que o portfólio, ele é um trabalho que você terá em todo o seu semestre, tanto os cursos 100% online, quanto os cursos do semi-presencial. Nós geralmente temos períodos, né, aqui apenas uma ilustração, né, aqui foi do semestre passado, geralmente você tem um período aí de disponibilização, claro que esses prazos não correspondem ao prazo de 2021, no caso, ponto 2, mas você sempre vai ter um período de realização. Se você enviar, aí vai ter um período de correção. Depois, se algo não der certo, você vai ter um período de recuperação e reenvio novamente, tá? E aí vem a correção da recuperação. Embora aqui esteja interdisciplinar em grupo, mas no caso do 100% online, o trabalho é individual. É porque esse slide foi preparado para o pessoal do semipresencial. Então, tem algumas pequenas diferenças. A diferença é que o 100% online faz o portfólio sozinho. É o PDI. O que é PDI? É o PTI, quer dizer, produção textual individual. E quem é do semipresencial faz o PTG, produção textual em grupo. O que é essa produção textual? O que é esse portfólio? Tá? Então, é um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem que tem por objetivo. Então, qual é o objetivo de vocês realizarem a cada semestre o portfólio? Favorecer a aprendizagem. Então, através do portfólio, você vai ter a possibilidade de aprofundamento de algumas temáticas importantes para a sua formação. Estimular a corresponsabilidade do aluno pela aprendizagem eficiente e eficaz. Promover um estudo dirigido à distância. Vai também desenvolver estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado. Ou seja, você vai fazer uma pesquisa sobre aquilo que vai ser oportunizado para vocês. Oferecer diferentes ambientes de aprendizagem. Através também do portfólio, a gente vai poder desenvolver no desenvolvimento de competências requeridas pelas diretrizes curriculares nacionais gerais para os cursos superiores de tecnologia e ao que estabelece o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas práticos relativos à profissão. Ou seja, quando você vai fazer o portfólio, você vai se deparar com uma situação, uma simulação de uma situação real. Então, por exemplo, se você trabalha, você faz o curso de administração de empresas. Então, lá você vai ter uma situação geradora de aprendizagem, ou seja, uma contextualização de um fato, de um acontecimento que aconteceu em determinada empresa. E você, enquanto consultor, você, enquanto estudioso, você, enquanto pesquisador, vai estar conhecendo aquela situação problema, uma situação prática, simulada, para que você possa buscar soluções para aquela demanda. Direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação intelectual. Essa parte de formação de grupo seria somente para o pessoal do semipresencial, né, que seria no mínimo 2, no máximo 7 alunos. Essa formação seria a responsabilidade dos alunos, o líder que cadastrasse o grupo seria o responsável por enviar a atividade, mas no caso do pessoal do 100% online, não vai haver essa questão aí da formação de grupo, tá? Porque vai ser individual. Então, voltando aqui à nossa temática sobre a produção textual individual, que é o portfólio, nós temos aí um trabalho original. O que quer dizer isso? Você não pode pegar um trabalho pronto na internet e enviar com o seu nome. Por quê? Porque isso caracteriza um plágio, caracteriza uma corrupção, caracteriza um desvio de conduta. Por quê? Porque você vai enviar um trabalho e vai estar desrespeitando a identidade intelectual de outro autor. Então, ou seja, esse trabalho que você vai fazer é o trabalho seu, tem a sua cara,
tem a sua identidade, é um trabalho autêntico, é um trabalho da sua produção, fruto dos seus esforços, tá? Então, outra coisa importante, eu faço curso de pedagogia do primeiro semestre, e minha colega também faz curso de pedagogia do primeiro semestre. É a mesma temática. Eu posso fazer um trabalho junto com ela, mas ela envia no nome dela, e eu envio o meu no meu nome? Não pode. Não pode haver trabalhos idênticos, tá, gente? Mesmo 100% online. É importante e necessária a leitura dos materiais das disciplinas do semestre, ou seja, conhecer, né, ter uma prévia sobre o conhecimento que será abordado, no que você vai falar, como você vai falar. Então, ter uma noção de como você vai escrever esse trabalho. Além da pesquisa dos materiais das disciplinas, lembre-se que a biblioteca digital tem excelentes obras que tratam dos temas propostos. A pesquisa é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho. Ou seja, você vai ter que buscar na biblioteca digital livros, artigos científicos para dar embasamento àquilo que você está pesquisando. Outra informação importante é que a produção textual portfólio deverá ser desenvolvida inteiramente dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. O que é a ABNT? A ABNT é uma instituição que normatiza os trabalhos acadêmicos, que orientam para que você possa ter um padrão, um formato que vale para Jequié, que vale para a Bahia e que vale para todo o Brasil. Ou seja, é um normativo onde vai especificar o formato do trabalho, a capa do trabalho, como é feita, a folha de rosto, o sumário, o que vai tratar o trabalho, o desenvolvimento, o que você vai estar fundamentando, o resultante da sua pesquisa, a conclusão, que é as considerações que você vai fazer sobre aquilo que você pesquisou, e as referências que você vai citar onde foi que você buscou essa informação. Aqui seria um exemplo de o pessoal que é do semipresencial, que quando faz o cadastramento de grupo, mas não é o caso de vocês. Agora é com vocês. A partir da situação problema subpranciada, ou seja, toda vez que você for fazer um portfólio, você vai ter uma situação problema. Elabora a produção textual fundamentada teórica e metodologicamente. Ou seja, você vai ter uma situação geradora de aprendizagem, onde você vai se permitir estar de forma fictícia, assim dizendo, uma simulação, como se fosse um fato real. Você vai estar analisando essas situações com base nos conhecimentos que você adquiriu ao longo do semestre. Para que você possa ter uma boa desenvoltura no portfólio, realize leitura dos materiais sugeridos, utilize outras referências, se for o caso, e articule essa temática com a sua área de conhecimento. Em seu texto, procure atender aos seguintes questionamentos. Então, o que é que nós vamos observar aqui? Cada etapa da sua SGA, né? No caso, o que é SGA? Situação geradora de aprendizagem, ou seja, um estudo de caso. A partir daí, se atente à leitura e interpretação da SGA. Ou seja, a partir da SGA, você vai ter aquela noção geral. Só que você vai ter, dentro dessa GA, a possibilidade de tratar os assuntos conforme a disciplina que você estudou. Por exemplo, na etapa 1, quando perguntar para você lá no portfólio, tem uma atividade proposta, ela vai corresponder à disciplina 1, ou seja, a disciplina de agosto que vocês estudaram. A etapa 2, ela vai corresponder à disciplina de setembro, tá? Então, essa etapa 2 vai ser uma atividade proposta de outra disciplina, que vai ser a disciplina que vocês estudaram em setembro. A etapa 3 vai ser uma atividade referente a essa disciplina de outubro. E a etapa 4 seria da disciplina que vocês vão estudar em novembro, tá? Então, para cada disciplina, vocês terão uma atividade. Orientações adicionais para a elaboração do caso. A resolução da situação problema que vocês vão enfrentar
deverá ser registrada em forma de relatório descritivo, que deverá ser postado em seu ambiente virtual. Ou seja, o que é um relatório descritivo? Vocês estarão escrevendo sobre aquela temática que você respondeu nas etapas de cada da parte de desenvolvimento através daquilo que você coletou de informação. Você vai estar, o relatório descritivo, você vai estar descrevendo aquilo que você encontrou na sua pesquisa. A produção textual deverá obedecer às normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, incluindo os elementos de pré e pós-textuais, quando houver. Eu vou passar para vocês daqui a pouco um material que a faculdade disponibiliza no seu portal do aluno, lá na biblioteca digital, que ele já vem já com a formatação da ABNT. Ele já vem com o texto do Word todo formatado. Lembrando que o portfólio não poderá ser realizado em formato PDF. O portfólio ele será realizado em formato Word, tá? E aí, dentro da produção textual que vocês terão, nós temos aí a questão da introdução. Nessa introdução, você vai descrever um breve panorama e os objetivos dessa atividade. Ou seja, na introdução você vai justificar o tema, você vai fazer uma apresentação do que você propõe a realizar enquanto pesquisa, do que o trabalho quer, qual a finalidade desse trabalho, qual a importância desse trabalho, o contexto histórico, o contexto atual desse trabalho. Então, geralmente, a introdução aí você vai ter essa abordagem geral. Depois você tem a parte do desenvolvimento do trabalho. Nessa parte do desenvolvimento, você vai abordar todos os aspectos solicitados pelos professores do semestre, que vai envolver as 4 disciplinas do semestre. Para esse embasamento teórico, você deverá utilizar o quê? O seu livro texto da disciplina, nós chamamos de livro digital. Você também tem aí no seu ambiente virtual as web aulas ou conteúdo webs, né? Como apostilas ilustrativas, que vocês podem fazer um resumo, também ajudar a fazer esse trabalho. As teleaulas, vocês podem usar os slides da teleaula. E materiais complementares disponibilizados juntamente com as teleaulas e aulas atividades. Materiais disponibilizados na biblioteca digital e as bibliografias sugeridas pelos professores que está lá no seu manual de orientações do portfólio. As considerações finais ou conclusão, você vai utilizar uma análise dos principais aspectos discutidos ao longo do trabalho, ou seja, você vai fazer um fechamento daquilo que você abordou na introdução e desenvolvimento. Ou seja, a conclusão ela tem que fazer um amarramento com coesão, coerência sobre o que você abordou na introdução e no desenvolvimento. Ou seja, nas considerações finais, você não vai fazer perguntas, você não vai fazer abordagem de temas novos, você vai apenas solidificar e você vai apenas respaldar em considerações finais sobre o que você abordou na introdução, aquilo que foi proposto, no desenvolvimento, aquilo que foi descoberto, e a conclusão, aquilo que você está finalizando. As referências bibliográficas, você deve constar todos os materiais consultados e referenciados no seu PTI, no caso, produção textual individual, para o pessoal do 100% online, tá? Observação. O seu tutor à distância estará à disposição para orientações sobre a produção textual por meio do sistema de mensagem. Então, vocês aí têm o acesso ao tutor à distância. Quem é o tutor à distância? É um profissional que é formado na sua área de atuação e ele é que vai estar corrigindo, né, juntamente com o professor, o seu portfólio. Então, nada mais indicado em referente ao acompanhamento do seu portfólio, o tutor eletrônico, tá? Alguns critérios importantes na hora de você elaborar o seu texto. Nós temos aí os critérios avaliativos que vão nortear a devolutiva escrita, ou seja, a sua pontuação que vai ser dada pelo tutor, aqui ó, a pontuação a ser dada pelo tutor à distância. Então, o tutor à distância, ele vai estar analisando o seu
portfólio com base nesses critérios aqui citados. Ó, por exemplo, o seu portfólio, ele tem coerência? Coerência é o quê? Coerência se faz sentido. Se alguém lê seu portfólio, a pessoa vai entender o que está sendo proposto. Clareza, ou seja, você não pode colocar informações truncadas, gírias, informações que não tenha um vocabulário adequado. Então, muito importante com isso. A coesão, você vai trabalhar a amarração, ou seja, a finalidade gramatical. A coesão é quando você respeita a norma culta. Ou seja, a produção textual apresenta uma linguagem de fácil compreensão, apresentando os argumentos de modo claro e coeso. Ou seja, você vai escrever respeitando as normas gramaticais, assim também quando você escrever, você usar um palavreado que seja de fácil entendimento. Nós temos aqui outro critério, que é a aplicação dos conteúdos interdisciplinares. O que é interdisciplinares? Inter quer dizer relação, disciplinares quer dizer envolve várias disciplinas, ou seja, você vai usar o portfólio aplicando o conteúdo das várias disciplinas num contexto argumentativo. No texto escrito, com as justificativas e argumentações, as ideias apresentam relação direta com a situação descrita e explícita, ou seja, demonstram conteúdos trabalhados em todas as disciplinas do semestre, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que o portfólio vai ter atividades que vão incluir 4 disciplinas, as de agosto, setembro, outubro e novembro. Riqueza de argumentação. O conteúdo tem relação direta com o tema, traduz uma reflexão crítica e contempla os pontos estabelecidos no roteiro. Ou seja, quando você for argumentar sobre o assunto, é necessário que você tenha um argumento convincente, ou seja, que haja lógica na sua escrita. Organização dos conteúdos, ou seja, você precisa estar atento que o desenvolvimento do seu trabalho ele deve seguir uma sequência, né, uma lógica, uma organização que incorpore, ou seja, que inclua, que seja familiarizado os conteúdos apresentados de forma condizente. Ou seja, você não pode começar falando de um assunto, daqui a pouco você muda para outro, e fica aquele zigue-zague. Você tem que seguir uma linha de raciocínio que quem for ler o seu trabalho consiga entender o que você está querendo dizer. E a normatização, que diz respeito às normas da ABNT, né, respeito à escrita ortográfica, escrever corretamente e a estrutura solicitada. Orientações de como acessar as normas da ABNT e o modelo padrão de trabalho acadêmico na biblioteca digital. A gente vai mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar esse material para vocês terem acesso, tá? Recomendações finais. Atenção aos prazos de finalização de cada atividade do AVA. Não deixe para a última semana, se organize e faça tudo com bastante antecedência, pois nos últimos dias geralmente acontecem imprevistos. Faça um grupo no WhatsApp, convide seu tutor de sala para participar e ajudar. Depois de pronto o trabalho, pergunte ao seu tutor de sala se ele pode dar uma olhada, afinal, antes de anexar e enviar o seu PTG, que no caso seria para o semipresencial, mas para vocês é PTI, Produção Textual em Grupo. Ou seja, exemplo, pessoal aí do curso de pedagogia, né? Aí tem algumas pessoas que estão fazendo um portfólio. Se quiser fazer um grupo entre vocês, né? E para me colocar, tirar alguma dúvida e tal, eu posso participar. Depois entregou o portfólio, eu saio do grupo, tá? Ou senão vocês podem, professor, eu já fiz aqui o portfólio, tem como você dar uma olhada antes de enviar, antes de anexar? Pode enviar para o meu e-mail, que aí eu posso dar uma olhada para vocês também, tá? Claro, não será eu que vou pontuar, eu vou apenas orientar. Mas vocês também têm um tutor eletrônico
que é justamente ele que vai estar corrigindo, também tirando dúvidas de vocês. Cadastre sua equipe, divida as tarefas, cumpre para fazer a entrega de cada uma das cumprir as atividades do prazo. Isso aqui seria mais direcionado ao pessoal do semipresencial. Agradeça a presença de cada um, isso demonstra que você quer fazer a diferença e realiza um excelente portfólio. Parabéns. Não espere, faça acontecer. Será que vai dar tempo? Só vai saber se você tentar. Faça, dá tempo. Se quiser ter resultados diferentes, precisa sair da zona de conforto e da acomodação para fazer o que for necessário a ser feito. Acredite em Deus, acredite em você, no próximo, acredite no seu próximo, né, nas outras pessoas que estão ao seu redor, acredite no seu curso, na sua faculdade, pois se você não se valorizar e não valorizar quem está à sua volta, a vida nunca vai te dar o que você merece, tá? Isso foi uma parte mais motivacional. Esse slide, gente, eu deixei no grupo, tá? Quem quiser depois pode me chamar no privado, que eu tenho esse material que eu mando para vocês, tá? No privado, aqui não recebeu aí. Mas aí, essa é a parte teórica. Eu só fiz só introduzir o trabalho. Agora eu vou para a parte prática, tá? Dentro da parte prática, aqui no caso nós temos diversos cursos aqui, e hoje à noite nós temos algumas pessoas aqui representando o curso de pedagogia, gestão pública, radiologia, marketing digital, letras, publicidade e propaganda. Nós iremos começar aqui, por exemplo, aqui o curso de pedagogia, né? Eu tenho aqui o acesso ao segundo semestre, basicamente é o que eu tenho aqui, né? Primeiro semestre eu não estou vendo aqui. Temos aqui também formação pedagógica. Esse curso aqui de formação pedagógica em matemática, formação pedagógica em letras, formação pedagógica em história, formação pedagógica em ciências biológicas, são o pessoal que já terminou a faculdade e estão cursando a segunda graduação. Eu vou pegar aqui só para nível de ilustração, o curso aqui, ó, aqui é a segunda licenciatura em pedagogia, ó, o primeiro semestre, por exemplo, aqui, ó. Então, quando você ingressa lá no seu curso, você tem a possibilidade, né, dessa página inicial aparecer todas as disciplinas que você vai cursar no semestre. Onde é que nós vamos encontrar o portfólio? Anota aí. Então, depois que você chega na página inicial do seu curso, você vai encontrar essa palavra aqui, ó, atividades interdisciplinares, tá? Então, é aqui que você vai estar acessando o seu PTI, Produção Textual Individual, o portfólio. Então, vou clicar aqui, ó, todos os cursos é o mesmo modelo, tá, gente? Então, você clica aqui. Então, eu vou estar abrindo o portfólio representado aqui de cada curso para dar uma noção geral de como será feito esse trabalho. Demorando um pouco aqui para acessar. Enquanto está acessando aqui, eu vou abrir uma outra página aqui que eu quero mostrar para vocês onde é que nós acessamos o material da biblioteca digital. Está carregando aqui. Abriu. Ó, então, depois que você clicou lá em atividades interdisciplinares, vocês têm aqui a possibilidade do chamado portfólio interdisciplinar individual. No caso aqui é o pessoal de pedagogia. Aí, geralmente, o período que nós temos aí foi do dia 2 de agosto para ser entregue, né? No caso, o pessoal de pedagogia vai ser entregue até o dia 30 de outubro, tá? Aí nós temos um período de correção, que é do dia, no caso, vai começar aqui do dia 30 de outubro até o dia 19 de novembro. Aí você tem aqui a recuperação, que vai ser do dia 20 de novembro até o dia 27 de novembro. E depois a correção da recuperação, que vai ser do dia 20 de novembro até o dia 10 de dezembro. Ou seja, o que é esse período aqui de recuperação? O seu tutor eletrônico ele vai devolver para você o seu portfólio com algumas correções. Olha, ajuste aqui, corrige ali, faz um alinhamento ali.
E aí você vai fazer esses ajustes e depois reenviar, tá? Então, a recuperação é esse período que você tem de fazer os ajustes que o tutor eletrônico sinalizou para você. Ele vai estar te sinalizando isso pelo teu e-mail, né? Sua caixa de entrada. Pronto. O que é que nós temos aqui para o pessoal de pedagogia? Nós temos aqui os materiais complementares. Você pode estar clicando aqui nos materiais, ó. Quando você clica nos materiais, vai aparecer um PDF. E aí nesse PDF você pode estar abrindo, tá? Então, o que é que nós observamos aqui, ó? Esse PDF aqui que eu abri, ó, você tem aqui um artigo científico. Ou seja, você vai ler esse artigo e aí com o caderno na mão você vai anotando aqueles pontos mais interessantes para você ter um conhecimento sobre esse assunto aqui que foi abordado. Quando você chega cá, material complementar, você também vai ter outros materiais que você vai estar acessando em PDF, você pode imprimir. Aqui, ó, são artigos que vão te dar o embasamento teórico do assunto que está sendo debatido, né? Proposto, tá? Ok. E aqui você tem o Produção Textual Interdisciplinar Individual, que é o PTI. Quando você clica aqui, ó, você vai ter a possibilidade de também ter um PDF, só que esse PDF, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer as orientações gerais. Então, você tem aí, ó, a Produção Textual Individual, PTI. Aqui, você vai ter, por exemplo, quais são as disciplinas que foram cursadas no semestre, tá? Você vai ter aqui, ó, as competências que você vai desenvolver ao fazer esse trabalho, as habilidades que você vai precisar ao elaborar esse trabalho, o objetivo de aprendizagem que você pode estar aprendendo ao fazer esse trabalho. E aí vem aqui uma mensagem para você, aluno, que é justamente a temática que será abordada, é uma apresentação, né? Por que esse assunto vai ser abordado. E aqui ele vai explicando, ó, por que esse assunto e tal, a justificativa. Pronto. Aí depois ele vem aqui, ó, orientações da produção textual. Aí você tem aqui, ó, leitura e interpretação da SGA. O que é SGA? É a situação geradora de aprendizagem. Então, por meio dessa situação geradora de aprendizagem, você vai ter uma situação problema, né, que foi destacada, e você, futuro, né, docente, no caso do professor, você vai elaborar uma produção de texto, né, com respaldo teórico nas disciplinas que você cursou ao longo do semestre. Ou seja, você vai estar escrevendo com base no conhecimento que você adquiriu na matéria de agosto, setembro, outubro e novembro, tá? Então, é um trabalho interdisciplinar, que vai envolver várias matérias. Nós temos aqui, ó, dentro dessa situação geradora de aprendizagem, vai apresentar aqui o que é que vai ser tratado, tá? Aí você vai ler isso aqui, vai tentar entender, explicar, anotar os pontos principais. Então, isso aqui é a contextualização, né, da importância desse assunto, da importância de você entender o que é que ele está querendo de você, aquela visão geral. E aqui você tem, né, justamente a situação problema. O que é a situação problema? É uma situação que você vai encontrar em uma escola, no caso de pedagogia, né? E aí você vai ler todo esse texto para entender qual o problema que está se passando, você vai fazer as anotações. Pronto. Depois que você entendeu tudo isso, nós temos agora a hora de orientações para a execução do trabalho, tá? Então você vai ter aqui a introdução, que é ter uma página. Você tem aqui o desenvolvimento que você pode escrever no Word, né? De 4 a 6 páginas, tá? Então, por exemplo, aqui no desenvolvimento, você vai construir um texto teórico que atenta à realidade descrita na situação problema. Então, vai ser um texto que você vai escrever que vai estar respaldado na situação problema. O que é a situação problema? Foi essa que nós vimos aqui em cima, ó. Aqui, ó. Então você vai escrever alguma coisa que tenha a ver com esse texto aqui, que é apresentar a situação problema. Ok.
Aí depois você tem aqui, ó, para subsidiar essas atividades, observe as questões abaixo e relacione com os materiais indicados. O texto não deve ser apresentado em forma de perguntas e respostas para as questões abaixo. Essas questões devem ser utilizadas para nortear a produção do texto. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aqui embaixo você tem perguntas, tá? Não é você pegar essas perguntas e responder aqui embaixo e pronto, não é isso, tá? Ele está falando que essas perguntas, elas serão apenas para nortear a produção do texto, ou seja, você vai responder as perguntas e depois que você responder as perguntas, você vai apagar as perguntas. Como seria isso aqui na prática? Vamos tentar aqui simular para vocês como é que seria esse trabalho aqui na prática. Deixa eu abrir aqui o Word. Vamos agora, mão na massa, como é que a gente vai fazer o portfólio na prática. Então, você vai abrir lá seu Word, certo? Lembrando aqui, na configuração do Word, você coloca aqui, ó, justificado, tá vendo? Esse item aqui é justificado para alinhamento tanto à direita quanto à esquerda das margens. Escolhe essa opção. Nesse item aqui da parte de parágrafo, você tem o espaçamento de linhas e parágrafos, ou seja, nesse espaçamento aqui, ó, pode tirar um print aí, você clica aqui, ó, e aí você escolhe a opção 1,5, tá? Então, o espaçamento de uma linha para outra, de 1,5. Pronto. Depois você vem aqui e configura o tipo de letra. Por exemplo, pode ser calibre, ou se não aqui Arial. Colocar Arial, exemplo. O tipo de letra, a fonte. Qual o tamanho da letra indicado? É 12. Você vem aqui, ó, número 12. Pronto. Você já fez aí algumas coisas relacionadas às normas da ABNT, tá? Mas assim, nosso objetivo agora não é nem trabalhar essa parte de formatação, porque já tem um material já pronto para isso. Nosso objetivo aqui é pegar aqui como é que ele está explicando aqui o desenvolvimento. Então, seria mais ou menos assim, você pegaria aqui a pergunta, você pega aqui a pergunta, certo? Você seleciona aqui a pergunta, vem aqui, ó, e cola, tá vendo? Vem aqui e cola a sua pergunta. Pronto. Depois que você cola essa pergunta aqui, aí você vai agora escrever, vai pesquisar sobre essa o quê? Sobre essa pergunta, tá? Sobre essa pergunta. Então você vai ter que escrever sobre essa pergunta. Como é que você vai responder isso aqui se você não leu alguma coisa antes, se você não assistiu aula, vai ficar um pouco difícil. Então você vai ter que buscar esse embasamento teórico para você entender do que está falando. Então, qual tipo de superdotação, de acordo com a teoria das disciplinas múltiplas de Garden, você acha que Vanessa tem? Tá? Quem é essa Vanessa? Vanessa, ele está relacionado ao quê? À situação de aprendizagem. Então, aqui, ó, quando você chega aqui, ó, situação problema. Então, ele está perguntando sobre isso aqui. Então, para você responder as perguntas de baixo, você vai ter que entender isso aqui, ó, a situação geradora de aprendizagem, depois a situação problema que foi proposta. Então, aqui, ó, aqui você vai entender, ó, sua preocupação foi compartilhada também com outros professores, por isso a coordenação chamou os pais de Vanessa para conversar. Então aqui tem uma situação sobre Vanessa que você vai ter que tomar conhecimento. E com o embasamento que você teve teoricamente, você vai estar respondendo, tá? Depois que você chegar aqui e responder aqui embaixo, então, por exemplo, aqui, vou fazer uma simulação aqui, tá? Só um exemplo, ó. Você dá um tab, põe espaçamento, aí você coloca assim, ó. Muda aqui o tamanho da letra, né? Coloca um justificado aqui, espaçamento 15. Eu vou tentar responder. Eu não tenho muito conhecimento desse assunto, tá? Porque não é minha formação, mas eu vou tentar aqui responder, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que você escreve assim, ó. Segundo Garden, né? Você coloca aqui no caso o ano, né, da obra dele, Garden 2002, por exemplo, né?
Então, você coloca aqui garden. Geralmente, esse garden, a citação que você faz, você usa o último sobrenome. Então, por exemplo, o seu nome é Joana da Silva Xavier. Então, qual seria o sobrenome que eu iria entrar aqui na citação? Você iria usar Xavier, o último sobrenome, tá? Então, geralmente em citação, quando tem, aí você pode colocar aí, ó, citação direta e citação curta. Vou até anotar aqui para vocês, ó. A citação direta curta é quando você, anota aí, é quando você cita um autor com a frase de até 3 linhas, certo? Então aqui é a citação direta curta. Então, se tiver até 3 linhas a frase que você pegou de um artigo, de um livro, de um autor importante, que você quer colocar no seu trabalho, você vai fazer a citação direta curta. Mas também nós temos a citação direta longa. É quando você cita um autor com a frase de 4 linhas acima, tá? Então, a citação direta longa é quando você cita o autor que você está pesquisando de 4 linhas acima de 4 linhas. E aí, para cada um tipo de citação, exemplo, vamos dizer que eu peguei aqui uma frase de Garden, que ele diz o seguinte, segundo Garden, eu vou falar assim, ó, as inteligências múltiplas têm são de vários tipos. São de vários tipos. Tais como, 2 pontos. Aí você vai citar, exemplo, inteligência linguística, locomotiva, matemática, espacial, natural, pessoas que têm muita afinidade com a natureza, outro tipo de inteligência que as pessoas têm, perceptiva, emocional, relacional. Pronto. Eu peguei, vamos dizer que eu peguei essa frase aqui, que não é minha, é desse autor, Garden, que esse aqui é o último sobrenome dele, e o ano da obra. Esse ano aqui é o ano do livro dele, tá? Então, esse aqui é uma explicação de uma citação direta o quê? Direta curta. É o modelo de citação. Então, quando você estiver estudando um livro, um artigo científico, e alguém citou alguma frase que é importante para o seu trabalho e você quer dar os créditos para essa pessoa, então, se tiver até 3 linhas, você pode fazer assim, ó, né? Segundo o autor, o ano da obra, né? E aqui também esqueci de colocar uma coisa aqui, que é a página, né? Página 12, tá? Lembrando que página não é PAG, é só o P, tá? Página escreve assim, tá? P ponto, tá? Pronto, eu fiz aqui uma citação o quê? Direta, curta. Eu usei esse exemplo aqui. Agora eu vou dar para vocês. Aqui também você pode fazer assim, ó. De acordo, ó. De acordo com o autor, né? Pronto, pode ser assim também. Vamos agora fazer uma citação direta longa. Para não tomar muito tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa mesma citação aqui, só para vocês observarem como é a diferença. Vou pegar a mesma situação, agora eu vou fazer uma citação direta longa. Aqui tem 3 linhas, eu vou acrescentar aqui como se ele estivesse falando um pouco mais. Então, vamos chegar aqui a ter 4 linhas, por exemplo. Ó.
através dessas essas, dessas, dessas diversas inteligências citadas, o indivíduo, aqui um exemplo, tá, gente? O indivíduo, ao ser estimulado, o indivíduo a ser estimulado terá a possibilidade de potencializar suas habilidades humanas, cognitivas e dentre outras. Observe que eu acrescentei aqui, vamos dizer que isso aqui quem falou foi Gaden, tá? Foi o autor que você pesquisou. E você quer estar respondendo aqui essa pergunta. E aí, como é que seria aqui, ó, você observa que essa citação, ela é direta longa. Então, ela tem acima de 4 linhas. Então, essa de cá permanece esse formato, conforme as normas da ABNT. Mas essa aqui, ela não pode ficar no mesmo formato da de cima, porque essa aqui tem acima de 4 linhas. Como é que as normas nos orientam? Ela faz o seguinte, ó, ela pega e diz o seguinte, que esse nome Garden, aqui, ó, essa parte aqui, Garden, ele vai ficar em caixa alta aqui, ó, no final, ó. Então você coloca, ó, Gar, e aí você coloca somente o ano, não precisa mais colocar a data, vai ficar assim. E aqui você vai, ó, tirar essa parte de acordo. Vai ficar somente a citação. Aí você coloca em letra maiúscula. Aí Garda que estava aqui em cima, como a gente viu aqui em cima, né? De acordo com Garda aqui em cima, ó. Ele vai ficar aqui embaixo com a cor diferente, tá? E vai ficar em caixa alta. Se for apenas 3 linhas, você coloca somente a inicial do último sobrenome em letras garrafais. Mas se for uma citação direta, longa, acima de 4 linhas, você vai colocar em caixa alta todo o sobrenome e somente o ano. Aqui entra a página, se for até 3 linhas. Mas se for de 4 linhas em diante, você apenas deixa o que? O ano, tá? E aí, depois, você seleciona o texto da citação que você falou desse autor, que é importante aqui, você seleciona o texto e você vai mudar o tamanho da fonte. Conforme as normas da ABNT, essa fonte ela vai ficar tamanho 10. Então, chega aqui no tamanho 10, ó, e fica assim, tá? Só que, além disso, existe uma outra orientação que eles nos dão. É que esse espaçamento aqui, ó, ele tem que ter um espaço de em torno de 15 centímetros. Então, vamos dizer que isso aqui seja 15 centímetros, ó. Perdão, 15 centímetros não. 4 centímetros, tá? Corrige aí. Então, 4 centímetros de recuo. Novamente, 4 centímetros de recuo. Então, basicamente, deixa eu ver aqui mais ou menos assim, né? Aqui eu acho que geralmente tem uns 4 centímetros de recuo, tá? Então, esse modelo que eu fiz para vocês, de uma citação de um autor importante, daquilo que você está pesquisando, se for até 3 linhas, você usa esse modelo aqui de cima, ó. Você coloca o último sobrenome, entre parênteses, o ano da obra, do livro que você, ou do ano do artigo, e a página que você pegou essa frase, tá? Então, segundo o autor, ele afirmou isso, isso, isso e isso. Pronto. Mas se for uma citação direta longa, que é acima de 3 linhas, você vai usar esse recuo aqui de 4 centímetros, certo? Esse recuo aqui de 4 centímetros. Você vai diminuir a letra e o nome, o último sobrenome do autor
ele vai ficar em caixa alta, todas a palavra, né, do último sobrenome, e somente o ano, certo? Pronto, pronto. Vamos dizer que essa resposta corresponde à primeira pergunta. Então, você pegou essa pergunta de onde? Lá do portfólio. O que é que você faz agora? Você pega aí, apaga a pergunta. Por isso que ele falou pra gente, essa pergunta só foi para você saber o que você ia pesquisar. Aí você vai fazer assim, ó, apagar. Você vai apagar. E isso aqui também você vai fazer o quê? Apagar. Então, o teu formato de portfólio vai ficar mais ou menos assim. Aqui, vamos dizer que aqui seria o desenvolvimento, né? Então, vai ser assim, ó. Dois pontos. Aí você coloca assim, ó. Desenvolvimento. Pronto. Aqui você dá um negrito. Aqui você dá um espaço para cima. Aqui você dá um tab. Tá vendo? Então, aqui vai ficar mais ou menos o modelo resultante da sua pesquisa. Você observa que é bem formatado, tá vendo? Vai ficar bem formatado como é. Aí ficou tão bonito, né? Ficou tão bonito que eu vou até salvar aqui, gente. Vou salvar aqui porque ficou bonito, viu? Professor, faz esse trabalho para mim e eu te pago. Pessoal, não posso. Não posso, não é ético, não é correto e também é prágio, né? Vocês, se eu fizer, vocês não vão aprender, tá? Então, eu não faço, não posso fazer o trabalho para vocês. Vocês têm que fazer para aprender. Salvei aqui, que eu vou usar em outras aulas. Maravilha. Essa é a parte de desenvolvimento. É somente isso? Então, eu vou pegar lá as perguntas, responder as perguntas com base no autor? Não, não é só isso. Não é só isso. Essa aqui é para você fundamentar seu trabalho. Mas você pode aqui, ó, dizer aqui em cima, ó, antes de responder a pergunta, você pode escrever o que você acha da pergunta. Como seria isso? Então, por exemplo, você nunca fala assim, eu acho, né? Peraí, deixa eu ver se... Eu acho. Ainda ficou. Não, você não pode usar eu acho. Tá errado. Ou senão, professor, eu posso usar assim, ó. Podemos? Também não. Observamos? Também não. Tá errado. Porque isso aqui, ó, eu acho, é a primeira pessoa primeira pessoa do singular, né? Eu. E no caso ali, o podemos ou observamos diz respeito à terceira pessoa do plural. Ou, perdão, primeira pessoa do plural, né? Nós podemos, nós observamos. Então não seria assim. Como é que você vai começar um texto? Você vai usar uma forma impessoal na terceira pessoa. Seria assim. Você vai falar sobre. Então, você começaria assim, ó. Desse assunto aqui, né? A inteligência. As inteligências, né? As inteligências múltiplas, né? São desenvolvidas através de um ambiente favorável, no qual tem-se os estímulos adequados por meio, né? Por meio de uma contextualização de utilização pedagógica. Eu não sou pedagogo, né? Estou tentando aqui, só dando um exemplo para vocês, tá? Pedagógica, tá? Então, aqui, eu estou escrevendo de forma o quê? Correta. Então, isso aqui está errado. Então, eu apago isso aqui. Então, eu estou começando um texto, desenvolvimento, tá entendendo, gente? Então, você vai aqui, ó. Ó como tá ficando.
o formato do texto, tá vendo como vai ficando bonito? Então, no desenvolvimento aqui, é um conhecimento seu. Então, se você escreveu isso aqui, deixa, você não precisa citar ninguém. Tudo que você escreveu aqui da sua cabeça é uma ideia sua. Então, aqui você pode começar aqui, tá? Então, como é que ficaria o texto? Por exemplo, ó, as inteligências múltiplas são desenvolvidas através de um ambiente favorável, no qual tem-se os estímulos adequados por meio de uma contextualização pedagógica. De acordo com o autor, né, Gard, da página, no livro dele, 2022, da página 12, ele vai dizer o seguinte, ó, as inteligências múltiplas são de vários tipos, tais como, podemos citar, linguística, locomotiva, matemática, espacial, natural, perceptiva, emocional, e relacional. Tá entendendo? Então você pode escrever o que você, respondendo as perguntas aqui do portfólio. Então, essas perguntas aqui que tem, você pode estar respondendo com o seu próprio conhecimento. Mas é importante pesquisar porque você vai dar uma citação de alguém que tem referência na área. E aí você pode me perguntar, como é que eu fico sabendo quem são as pessoas referências nas áreas através desse material aqui, ó. Então, descendo aqui, ó, o próprio PDF do portfólio, ele já te dá a fonte. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, texto 1, ó. Você vem aqui, copia, ó. Aqui, ó. Pega esse link aqui, ó, copia, ó. Ou se não, abrir o link, tá vendo? Você pode copiar ou se não abrir o link. Se você clicar aqui e abrir o link, ele vai ser direcionado para a página. Aí, ó. Quando esse site Cielo tem muitos artigos científicos. Aí, ó, esse aqui não foi encontrado. Vamos voltar aqui. Ou senão você pode também pedir o tutor eletrônico. Tutor eletrônico, por favor, eu não consegui abrir esse link aqui. Você poderia enviar para mim novamente? Então aqui tem os links da internet, tá vendo? Você pega esse link aqui, ó, copia, para você pesquisar. Depois dessa parte de desenvolvimento, você tem a parte de considerações, que também é só uma página. Então lembrando aqui, na parte de introdução, você vai escrever uma página. Deixa eu falar sobre a introdução aqui para vocês, tá? Eu falei da parte de desenvolvimento, agora deixa eu falar aqui um pouco sobre a introdução. Na parte de introdução seria aqui o desenvolvimento, né? Então, o que é o desenvolvimento? Você vai pegar a pergunta, copiar no Word. Depois você pesquisa sobre a pergunta e coloca as respostas. Essas respostas podem ser elaboradas pelo seu conhecimento sobre a disciplina. Se você já sabe, se você assistiu teleaula, se você já pesquisou o assunto, você pode elaborar sua própria resposta. E depois você faz uma citação de alguém, de autoridade, que vai fortalecer aquela tese, aquela ideia que vocês querem afirmar ao responder aquela pergunta. Depois você apaga, né? Você apaga as perguntas, vai ficar somente o quê? O que você escreveu, a sua resposta, e com o fundamento do autor, certo? Se essa resposta, se essa citação, perdão, se essa citação do autor, ela tiver até 3 linhas, você vai usar esse formato aqui. Você vai usar o quê? De acordo, segundo, através do autor tal. Aí você coloca somente a primeira inicial do último sobrenome, vai anotando, tá? Vai anotando. E o ano e a página que você coletou a frase. Então, essa frase aqui foi desse autor. Se essa frase que você coletou no livro, numa revista ou no artigo científico, ela estiver acima de 3 linhas, será uma citação direta o quê? Uma citação direta longa. Então, você vai dar um recuo aqui de 4 centímetros e você vai diminuir a citação para o tamanho da fonte 10. Chega aqui, ó, fonte 10. E aí, o nome do autor, ele vai ficar em caixa alta, o último sobrenome, né? Perdão. O último sobrenome do autor vai ficar em caixa alta e você não precisa colocar a página, você só coloca o quê? O ano que você o ano da obra do autor, o ano do livro do autor, ok? Então, aí você vai, novamente aqui você prossegue, né? Então, você tem aqui outra pergunta do desenvolvimento, cadê? Vou pegar aqui outra pergunta, ó. Você tem essa pergunta aqui, ó. Aí você vem novamente, é o mesmo esquema. Você pega a pergunta, certo? Da parte, tem etapa 1, etapa 2, etapa 3.
Então, você vem aqui, ó, pega outra pergunta, cola aqui no Word. Aí você vai pesquisar sobre essa pergunta. Novamente, aqui embaixo, você vai escrever o que você pensa do assunto e vai citar um autor, né? Ou com uma frase de 3 linhas ou acima de 4 linhas. Aí você vai usar esse formato, essas regras, e vai respondendo pergunta. Respondeu essa pergunta aqui, vai ficar somente o que aqui embaixo? A resposta. Você vem aí, apaga a resposta. Como é que eu posso também facilitar para vocês? Exemplo, o desenvolvimento ele tem várias etapas, né? Então, observa aqui, ó. Tá vendo aqui? Desenvolvimento. Tem a etapa A, B e C. Também você pode fazer isso. Você pode chegar aqui, ó, e fazer assim, ó, um subtítulo, ó. Você faz assim, ó, 2.1. Esse 2.1 vai falar sobre o quê? Aí você coloca assim, ó, etapa A. Tá entendendo? Aí você vem e responde a pergunta, vai ficar mais ou menos assim. Aqui embaixo você faz como? Você vem, ó, 2 ponto quê? 2. E aqui é o quê? Etapa B. Na etapa B, você vai o quê? Responder aqui, ó. Você vai pegar aqui e responder essa pergunta aqui. Você copia a pergunta, vem aqui na etapa B, ó, coloca a pergunta. Pronto. Aqui você dá um negrito, pronto. Tá entendendo? Aqui você, essa fonte está muito grande, é 12. E essa fonte está muito grande, também não é 19, é 12. Vai ficar mais ou menos assim o trabalho. Aí aqui, quando você pesquisar sobre a etapa B, respondeu a pergunta, apaga a pergunta. Aí vai ficar só a resposta. Observa que você tá fundamentando, respondendo as perguntas e fundamentando com altura e autoridade. Seu trabalho vai ficar perfeito, seguindo essa regra. Aí depois terminou responder a etapa 2, a etapa B, a segunda pergunta, você vai e faz aqui 2.3. Por que 2.1.3? Porque tudo isso aqui faz parte do quê? Do desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, nós temos aqui o item 2. Então, dentro do tema desenvolvimento, você vai ter uma etapa 1, etapa A, etapa B e etapa o que agora? A etapa C. Aí você dá um negrito aqui. O que é que você está fazendo na etapa C? Você volta para o trabalho. Aqui você tem uma pergunta, né? Você pega a pergunta para fim só para você pesquisar. O que é que você vai pesquisar? Vou pesquisar sobre isso aqui agora. Aí você chega aqui na etapa C, ó. Coloque a pergunta. Vai lá, pesquisa, leia, responde essa pergunta com o que você acha, depois cita o autor e autoridade, segue as normas que eu orientei para vocês. Respondeu essa pergunta? Pronto. Apaga a pergunta. Vai ficar o que aqui? Vai ficar como na etapa A. Vai ficar o que você respondeu com suas palavras e você vai citar um autor de autoridade, uma frase. E você também pode fazer o seguinte, ó. Já que depois que você cita o autor, você pode também aqui, ó, embaixo aqui, ó, você pode também, uma coisa importante, você pode aqui também, ó, comentar. Então, por exemplo, aqui, ó, observa-se que o autor foi inteligente. Essa proposta citada acima, pois através desse trabalho desenvolvido por ele, a ciência evoluiu muito nas questões lúdicas pedagógicas. Tá entendendo? Então, aqui, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou ou seja, eu escrevi, eu respondi a pergunta com que eu estudei, depois eu citei o autor seguindo as normas da ABNT, no caso, citação curta, direta curta, até 3 linhas e direta longa, né? E aqui eu também o quê? Eu expressei o que eu achei da opinião dele de forma indireta. E aqui também você pode também divergir, ó. Você pode chegar aqui embaixo, ó, pegar outro autor. Vamos dizer que você falou lá sobre outro autor, exemplo, Paulo Freire. Você pode fazer assim, ó, já
o Paulo Freire. Então, Paulo Freire seria o quê? Qual o último sobrenome, um exemplo? Freire, né? Que obra foi? A obra dele foi de 2015, né? E aí você faz, já o Paulo Freire de 2015, na página, ó, página 35, né? Diverge do autor Gardner, ou seja, ele não concorda, né? Ele é diferente, Gardner, pois para ele quem? Freire, né? A inteligência múltipla não tem respaldo científico na pedagogia. Um exemplo, tá? Pedagogia. Então, aqui não foi nenhuma citação de Freire. Aqui foi você argumentando, dizendo que esse autor aqui, ele não é de acordo com o que esse aqui falou. Então, como você vai usar vários autores da mesmo assunto, alguns vão divergir em tópicos que são comuns, outros vão achar o quê? Divergente, não vão se bater, tá? E aí você pode aplicar essa mesma metodologia aqui da etapa A, ó, na etapa B e C, tá? Então, essa é a parte mais trabalhosa de vocês, que é essa parte do desenvolvimento. Deixa eu falar um pouco agora sobre a introdução. Então, na introdução aqui, ó, vamos dizer aqui que seja tá um pouco fora da ordem, mas aqui seria primeiro, tá? É tópico 1, então seria assim, ó, introdução. O que é que você vai abordar aqui na introdução? A introdução, aqui vocês sabem, né? Aqui no desenvolvimento você vai colocar 9 linhas, né? Então, exemplo, se é 9 linhas, o que é que você vai fazer aqui, no caso, ó? Como é que você faz a diversão, né? 9 linhas. Claro que você não vai digitar isso aqui, mas só para vocês de forma didática. Então, na etapa 1, você fazia o quê? Você faria aqui 3 linhas. Escreveria 3 linhas de Word. Perdão, gente, 3 páginas, né? Perdão, 3 páginas, né? E aqui, perdão, páginas, ok? Então, se são 9 páginas para todo o desenvolvimento, então você pega assim, ó, eu tenho que escrever em torno de 3 páginas para cada etapa. 3 páginas aqui, aí aqui eu escrevo 3 páginas aqui, e aqui eu escrevo mais 3 páginas. Vai dar 9 páginas para a parte do desenvolvimento. Perfeito. Já na parte aqui da introdução, ele solicitou o quê? Apenas o quê? Apenas uma página. O que é que eu vou fazer aqui na introdução? Você vai apresente o tema, né? Proposto. Outra coisa que eu esqueci de falar para você é o seguinte, eu escrevi essa parte aqui, eu não sou pedagogo, mas aqui é só uma coisa importante para falar para vocês. Tudo que você escrever aqui, autor que você escrever aqui, ela tem que estar sempre referenciando o quê? A situação o quê? Problema. Não posso escrever o assunto só de forma teórica, eu tenho que estar argumentando segundo o que? A proposta que foi feita. E também sobre o quê? Sobre a situação geradora de aprendizagem, ou seja, toda informação que eu colocar, ela tem que respaldar na situação geradora de aprendizagem e na situação problema, tá? Essa aí é a parte mais trabalhosa para vocês, é essa parte aqui do desenvolvimento. Se vocês entenderem isso aqui, o restante agora é muito tranquilo, tá? Então, apresente o tempo proposto. O que mais você tem aqui na introdução? Ó, justificativa. Você vai fazer esse assunto, porque você vai fazer esse tema. O problema. Aqui você pode usar o problema que foi referenciado aqui, ó. A situação problema, do que vai se tratar o trabalho. O que é que você quer resolver, tá? O objetivo. Né? Qual o objetivo desse trabalho, tá? A contextualização. A concepção do SGA. O que é o SGA? Situação geradora de aprendizagem. Então, dentro da introdução, você vai ter que usar esses itens aqui. Pronto. Professor, faz aí para a gente um modelo de introdução. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Vamos lá. Então, como seria uma introdução, tá?
Você vai dar um tab aqui, um espaçamento. Deixa eu ver aqui um assunto. Fala sobre inteligências múltiplas, viu? Novamente, ó. Sobre o portfólio. Você poderia fazer assim, ó. O presente trabalho de produção textual individual tem por objetivo uma contextualização baseado no SGA, situação geradora de aprendizagem. Pronto. Né? A qual foi sugerida da seguinte forma. Pronto. E aqui você vem e cita, você chega aqui, o que é que está sendo sugerido aqui na situação geradora de aprendizagem? Aí você fala, olha, aqui, ó, para refletir sobre as altas habilidades superdotação, AHSD, existe no cotidiano escolar, tome, por exemplo, situação geradora de aprendizagem, apresentada aqui. Fabiane atua há 10 anos como professora dos anos finais do ensino médio, em colégio estadual da cidade. A professora acreditava e tal, tal. Então, aqui você vai descobrir o que é que ele está propondo de trabalho. Você vai ler isso aí você vai aqui e faz a situação geradora de aprendizagem. Pronto. Depois que você contextualizou com a situação geradora de aprendizagem aqui embaixo, você pode fazer outro parágrafo aqui embaixo. Ó. Você vem aqui e aí você... Então, eu já falei aqui sobre isso aqui, né? Pronto, já contextualizei sobre a... Aqui, ó, já falei sobre isso. O que mais que eu posso... eu posso aqui também acrescentar aqui objetivo, né? Já falei também que o objetivo é fazer uma contextualização baseado na situação geradora de aprendizagem. É sugerida, tal, 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 tal. Como também, né? Como também uma, é, uma assimilação, assimilação, tendo por base, aí você coloca aqui a situação problema, tá? E aí, então você começou aqui, não foi? Você começou aqui, ó. Cadê? Você começou aqui. Você vai começar aqui. Situação geradora de aprendizagem. Então você vai entender isso aqui, você vai fazer o seu resumo que você está entendendo do contexto aqui do que está falando. Depois você vai escrever sobre a situação problema. Essa situação problema tem que estar alinhada com a situação geradora de aprendizagem. Então aqui você vai. Então você fez aqui, ó. O presente trabalho de produção textual individual tem por objetivo uma contextualização baseada no SGA, situação geradora de aprendizagem, a qual for sugerida da seguinte forma. Aí pronto, aí você aqui vai citar a situação geradora de aprendizagem, tem uma proposta assim, 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 assim. Você vai ter que ler lá, porque para cada curso tem a sua situação geradora de aprendizagem. Pronto, colocou aqui, aí depois você vai e contextualiza, ó, como também uma assimilação tendo por base a situação geradora de problema. Aí você vem é, é, a qual pode se mencionar. Pronto. E aqui você vem e escreve aqui qual foi a situação, problema que foi aqui proposto. Você vai ler esse texto e você vai resumir o que é que ele está falando, qual o problema que foi enfrentado aqui nessa escola, que foi aqui referenciada. Pronto. Depois, então já falei aqui sobre o problema e também falei sobre o termo proposto. Justificativa. Pronto. O que seria a justificativa? Né? Ou senão que também você pode falar também a metodologia, né? Metodologia. Então você pode fazer assim, ó, tendo em vista, tendo em vista, é, tendo em vista para
contemplarmos, para contemplarmos não, né? Para contemplar esse tema, essa temática, faz-se necessário uma pesquisa, aí você vai colocar, você vai fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, então seria uma pesquisa de livros, né? Livros e revistas e jornais, por exemplo, bibliográficas, né? Gráficas, na qual terá a possibilidade de investigar sobre os assuntos. Aí vem tais e tais. Pronto. Tá entendendo? Aqui você vai estar dizendo como é que você vai pesquisar. Então, a metodologia. Eu vou pesquisar através de pesquisa bibliográfica. Ou seja, eu quero dizer isso. Vou pesquisar através de livros, de revistas, de artigo científico. Pronto. E depois você vem e justifica a importância, né? Justificativa ou importância, né? Importância do trabalho. Aí você vem aqui e fundamenta, ó. Trabalho. Ou se não, pode fazer assim, ó, esse portfólio, tem um acento O aqui, né? Portfólio, segundo O. Esse portfólio de produção, esse portfólio individual, tem a importância de agregar valores e saberes na nossa formação acadêmica. Na nossa formação acadêmica, tá? Através, por meio dele, será possível entendermos um pouco mais sobre as disciplinas que estudamos no presente semestre. Tá entendendo? Então, dentro da tua introdução, você vai abordar, tá vendo? Você vai abordar essa parte aqui. Claro, você não vai pegar isso aqui, gente, isso aqui que eu estou escrevendo aqui em cima, uma página. Não, isso aqui é só de forma didática. Vai ficar assim, ó. Você vai apagar isso aqui também você vai apagar. Vai ficar mais ou menos assim, ó. O formato do texto, ó. Tá vendo? Cadê? Peraí. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Esse parágrafo ficou muito curto. Você pode aqui, ó, juntar. Então, um ponto de segmento aqui. Claro, eu escrevi aqui menos de uma lauda, né? Então, você vai fazer um pouco mais aqui, tá? Pelo menos até chegar aqui umas 25 linhas, mais ou menos. Então, isso aqui é o quê? Uma introdução. Vamos ver se ficou legal? Vamos ver se eu caprichei mesmo? É claro que é apenas um rascunho, né? Ó, o presente trabalho de produção textual individual tem por objetivo uma contextualização baseada no SGA, situação geradora de aprendizagem, a qual foi sugerida da seguinte forma. Pronto, aí você vai lá e veja lá qual foi a situação desse GA que foi sugerida para você fazer. Pronto, contextualiza aqui. Como também uma assimilação tendo por base a situação problema, a qual pode se mencionar, pronto. Aí você vem aqui e cita qual foi a situação problema. Volta cá no trabalho, né? Leia aqui, faz um resumo, o que é que você entendeu da parte de situação problema, e vem cá e faz um resumo aqui e coloca, tá? Tendo em vista que para contemplar essa temática, faz-se necessário uma pesquisa bibliográfica, ou seja, você está apresentando como é que você vai pesquisar, na qual terá a possibilidade de investigar sobre os assuntos. Aí você vem e fala qual foi o assunto, aí você vem aqui e veja quais foram as matérias, né? Então, aqui as matérias que você estudou no semestre, então aqui você vai perceber
qual o assunto que está incluído aqui na situação problema e aqui na situação geradora de aprendizagem. Quais assuntos que serão abordados? Você tem que saber, né? Se você estudou no semestre, você tem que saber. Pronto. Aí depois você vem aqui e fala, ó, esse portfólio individual tem a importância de agregar valores e saberes na nossa formação acadêmica. Por meio dele, será possível aprendermos um pouco mais sobre as disciplinas que estamos estudando no presente semestre. Então, isso aqui é um exemplo básico, bem um rascunho mesmo, de uma introdução. Você vai apresentar o que? A justificativa, né? A justificativa, a situação, problema, tudo isso aqui você vai apresentar, tá vendo? Então, aqui é um exemplo de introdução. Pronto. E aí, para finalizar, o que é que nós temos? Nós temos agora a conclusão, né? Para a gente finalizar, como seria uma conclusão? Vou fazer aqui um exemplo de conclusão. Conclusão, então, uma introdução, 2 aqui a gente viu é a parte de desenvolvimento, vou colocar aqui 3 como conclusão. Aí você coloca 3 ponto, aí você coloca, cadê 3? 2 por quê? Oxe, 3. Tá dando um erro aqui, peraí. Vou fazer aqui embaixo para ficar bacana, ó. 3. Estranho. 3. Conclusão. O que seria essa conclusão aqui, né? Então, o que seria essa conclusão? Claro que vai ser uma página, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Vai ser uma página só. Então, na conclusão também, você vai escrever o quê? Uma página, né? Apenas uma página. Pronto. E aí você tem aqui agora o que é que você vai colocar aqui na introdução. Anota aí, ó. Você vai precisar colocar na introdução, ó. Não apresente assunto novo, tá? Então, se você está falando sobre o assunto, já foi apresentado, cá, ó. Você já falou aqui na introdução do que você vai estudar, você já pesquisou aqui, né? Você fundamentou, você explicou tudo, respondeu cada pergunta no desenvolvimento. Aqui agora você vai fazer, você não pode apresentar um assunto novo, você não pode fazer perguntas, né? Porque as perguntas, elas têm que já estão sendo feitas aqui, né? Na situação problema aqui, ó, aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, no desenvolvimento você já tem as perguntas. Então você não pode querer fazer mais perguntas, você apenas vai responder às perguntas que foram propostas para você, tá? E aí essas regras, gente, é aplicado para qualquer curso, tá? Para qualquer curso. E aqui, como é que você pode fazer, ó? Você vai fazer uma amarração do que foi apresentado na introdução. E no desenvolvimento, tá? Então, o que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento, né, que foi pesquisado, né, e o que foi pesquisado no desenvolvimento, você vai agora respaldar, né? O que é essa amarração? Você vai amarrar a conclusão. Então, como seria aqui um exemplo de conclusão? Você pode usar alguns conectivos, né? Como seria essa conclusão aqui? Um exemplo. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Seria mais ou menos assim, ó. Assim sendo, deixa eu mudar aqui. Ó, assim sendo, pode-se concluir dessa pesquisa as seguintes considerações.
tais e tais. Pronto, aí você vai falar, ó, assim sendo, pode-se concluir, né, dessa pesquisa as seguintes considerações. Aí você vai fazer as considerações, ó, observamos isso, entendemos, observamos não, né? Nunca usa a primeira pessoa do plural. Foi, deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Um exemplo aqui. As seguintes considerações. A inteligência múltipla favorece a pessoa para desenvolvimento do seu potencial humano. Pronto. É uma das considerações. Aí você vem aqui, né? Faz mais uma aqui, geralmente a conclusão geralmente é um parágrafo, né? Posso continuar aqui mesmo. Deste modo, pode-se observar que, através do que foi proposto na SGA, aí você vai colocar lá, situação geral de aprendizagem, em contextualização com a situação problema, houve a descoberta da seguinte, houve a descoberta de possíveis alternativas de soluções. Soluções. Aí você pode citar algumas soluções, né, para o problema que você solicitou. Deixa eu ver aqui. Portanto, poderá, né, poderá o gestor, né, no caso que é escola, né, o gestor escolar realizar essas e essas atividades. Pronto, aí você coloca quais foram as atividades. Então, depois que você pesquisou, depois que você já sabe o que você vai propor para essa escola, no caso aqui, o caso de pedagogia, aí você vai explicar, né, quais foram as soluções que podem ser feitas. Então, por exemplo, aqui, ó, assim sendo, pode-se concluir dessa pesquisa as seguintes considerações, né? Ou senão, acho que não ficou legal isso aqui. Assim sendo, pode-se concluir dessa pesquisa. Tira essas seguintes aqui. Vou tirar isso aqui, tá? Não ficou legal, não. Vou tirar isso aqui. Pode concluir dessa pesquisa que, né? Usa um pronome relativo aqui, ó. Que a, né? Aí já pode. Pode se concluir dessa pesquisa que, vírgula, a inteligência múltipla favorece a pessoa. Aqui também não ficou legal essa redação. Aí você faz assim, ó. Favorece. Tira aqui essa parte. Aí você vai melhorando o texto, né? O desenvolvimento, né? O desenvolvimento aí, ó, ficou melhor. Você vai ajustando. Do potencial humano. Deste modo, aí tem que revisar o texto, né? Deste modo, pode-se observar que é através do que foi proposto na SGA aqui um em, né? E em contextualização com a situação, problema, sugerida, né? Destacada. Você vai ajustando o texto. Destacada, houve, né? De existir, né? Houve a descoberta, né? Ou houve descobertas, né? Fica até melhor, né? Concordância verbal aqui, ó. Houve, né? Descobertas, né? Houve descobertas de possíveis alternativas de soluções. Portanto, não.
esse portanto não tá legal. Aí você tira portanto, assim, ó, que poderá, ó, possíveis soluções, que poderá auxiliar, né? Auxiliar o gestor escolar na realização, vou mudar aqui, viu? Na realização de trabalhos lúdicos e educativos para esse perfil de público estudado, né? Pronto. Então, basicamente, essa é um tipo de conclusão, né? É um rascunho, né? É um modelo, mais ou menos, de um rascunho que você vai finalizar aí o teu portfólio. Então, basicamente, ele vai ficar assim, tá? Então, isso aqui só foi para você, aí você apaga, ó. Você apaga isso aqui, ó. Vai ficar assim, seu trabalho. Nesse formato aí. Conclusão. Então, é isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um tipo de elaboração. Como é que você faz um portfólio, tá? E aí, ó, então, aqui você colocaria na ordem. Então, seria assim, ó, introdução, né? Essa parte que iria sair, né? Ia ficar só essa parte aqui do texto. Depois ia fazer aqui depois veria o desenvolvimento, né? Nós explicamos como é que faz o desenvolvimento, seguindo as etapas. E aí depois você faria a conclusão. Pronto. Agora nós vamos partir agora para o sumário, que é onde coloca as páginas e também os assuntos, tá? Eu vou fechar isso aqui. Aliás, vou fechar isso aqui. Não, vou deixar aberto. Eu vou abrir aqui para vocês agora, né? E aqui embaixo, ó, né, as normas de elaboração, ó, como é que é feito, tá vendo? Aqui, ó. A introdução. Você deverá fazer uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, os objetivos e importância da realização. No desenvolvimento, você vai elaborar um texto de 4 a 6 páginas. Ó, eu falei 9, né? Tem 4 a 6 páginas, ó. Ficou até melhor. Respondendo às questões reflexivas propostas. O desenvolvimento da produção textual é a parte dos elementos textuais na qual concentram a fundamentação teórica. É aquilo que nós mostramos lá para vocês. A apresentação dos dados coletados pelo autor e o desenvolvimento das ideias. Nessa parte do desenvolvimento, o autor precisa ser o mais claro possível. Não é necessário ser breve, as ideias podem ser explicadas com calma e em detalhes, para que o entendimento dos leitores seja o máximo possível, né? Ou seja, você possa escrever de forma que seja evidente e claro o que você está falando. Lembre-se, o trabalho deverá ter coesão, né? No caso, tem que ter um respeito às normas gramaticais e deve apresentar uma discussão ao invés de respostas. Então, não é só perguntas e respostas. As perguntas ela tem um fim de te provocar. Aí você vai buscar as respostas, você apaga as perguntas e deixa só as respostas. Para finalizar, você deverá fazer as considerações finais até uma página, ou seja, a conclusão, né? Você deverá apresentar a conclusão do seu trabalho, sintetizando os elementos discutidos no seu texto. Manifeste seu ponto de vista e opiniões sobre o seu assunto trabalhado, fundamentados nas referências biográficas, ou seja, onde você vai pesquisar. Apresente também as contribuições que o trabalho trouxe para o seu aprendizagem. Então, através desse trabalho, foi possível aprender isso, aprender aquilo, pronto. Referência. A referência, não esqueça de listar todos os autores e materiais que utilizou no desenvolvimento do trabalho. Orientações importantes. O trabalho será realizado individualmente. Você deverá postar o trabalho finalizado no AVA, o que deverá ser feito na pasta específica, no caso que nós falamos para vocês, atividades interdisciplinares, obedecendo ao prazo limite de postagem, conforme disposto no cronograma do curso, ou seja, no prazo, né? No caso, o pessoal de pedagogia aqui, no caso, de dia 30 de outubro. Não existe prorrogação para postagem da atividade, tá? Então tem que postar na data. O trabalho final, que será postado no ambiente virtual de aprendizagem, deve conter de 6 até no máximo 8 laudas, ou seja, 8 páginas do Word, considerando-se apenas a produção textual em si, ou seja, essas 6 e 8, gente, é a parte do desenvolvimento, tá? Desenvolvimento aqui, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, vai contar essas 8 páginas, de 6 a 8, que vai ter a parte de
introdução, a parte que você realmente vai escrever, desenvolvimento e conclusão, excetuando as páginas pré e pós-textuais. Essas páginas pré e pós-textuais é a capa, como é feita a capa, o que se você tiver um anexo, que você algum material que você coletou e você quer anexar um trabalho e tal. Deve conter, depois de pronto, capa, folha de rosto, padrão da universidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, tá? Sendo organizado no que tange a sua apresentação visual, né, os tipos e tamanhos de fontes, alinhamento do texto, o espaçamento adequado de cada parágrafo, a apresentação correta das citações que eu falei para vocês, citação direta curta e citação direta longa, e referências onde você pesquisou, vou mostrar para vocês daqui a pouco o modelo, entre outros elementos importantes, conforme o modelo disponível no ambiente virtual de aprendizagem. A produção textual é um trabalho original, portanto, não poderá haver trabalhos idênticos. Já falei isso para vocês. Aos de outros alunos ou com reprodução de materiais extraídos da internet. Os trabalhos plagiados, ou seja, copiados, né, da internet ou que são idênticos de outros colegas, serão o quê? Invalidados, sendo os alunos reprovados na atividade. Lembre-se de que a prática do plágio, ou seja, a cópia, né, constitui um crime, pena prevista no artigo da lei ali, ó, 9.610, e deve ser evitada no âmbito acadêmico. Nada de você pegar trabalho pronto, copiar do colega, tem que ser o seu trabalho individual. Importante, o trabalho deve ser enviado no formato Word, como mostrei para vocês. Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, trabalhos enviados em PDF, tá, gente? Ele está no Word. A seguir, apresentamos a você alguns dos critérios avaliativos que nortearão a análise do tutor à distância para contribuir com o conceito de produção textual, tá? Então, o que é que você tem que estar atento lá na hora de entregar seu portfólio? Ó? Normatização correta do trabalho, em respeito ao ABNT, no caso, aquela parte lá, citação direta, curta, longa, essa questão da fonte 12, para gravação do parágrafo, no caso, justificado, espaçamento entre uma linha e outra, de 1,5, atendimento ao número de páginas solicitadas, ou seja, você tem que fazer no mínimo 6, no máximo de 6 a 8 páginas para cada, que vai envolver a parte escrita, introdução, desenvolvimento e conclusão, a apresentação de estrutura condizente com a proposta apresentada, ou seja, você não pode fugir, né, daquilo que foi proposto para você fazer. Eu quero escrever sobre uma coisa que eu acho, não que o tutor e o professor pediu. Aí você vai fugir do tema, isso pode atrapalhar sua nota. O uso de linguagem acadêmica adequada, não falar gírias, não falar jargões, com clareza e coesão, que o seu texto, ao lermos, possa ser entendível. Atendimento à proposta, ou seja, o que é a proposta aqui? É a situação geradora de aprendizagem e a situação problema. Contemplando todos os itens solicitados com objetividade, criatividade, originalidade e autenticidade. Autenticidade quer dizer um trabalho seu. Original foi produzido por você. Criatividade é você pesquisar, você ter ideias sobre como falar do assunto. E objetividade é você falar e escrever somente aquilo que foi pedido, nem mais e nem menos. Fundamentação teórica do trabalho, que é a parte do desenvolvimento, que são as perguntas que vocês vão responder, as pesquisas que vocês farão sobre os conteúdos que foram apresentados, com as devidas referências dos autores eventualmente citados, ou seja, tudo aquilo que você pegou de um autor, de um livro, de uma revista, um artigo científico, deve ter aquela citação que eu falei para vocês, e também na parte de referência bibliográfica. Lembre-se que o seu tutor à distância está à disposição para lhe atender em suas dúvidas e também para repassar orientações sempre que você precisar. Aproveite essa oportunidade para realizar um trabalho com qualidade acadêmica e nível universitário, tá? Então, basicamente, aqui nós explicamos aqui essas orientações gerais aqui para qualquer curso, tá? O formato, gente, embora seja aqui pedagogia,
que a gente falou aqui, né? A gente pegou o modelo de pedagogia, mas vamos observar que vou abrir agora o pessoal de gestão pública, radiologia, marketing digital, letras e publicidade. Você vai observar que todos têm essa lógica que eu trabalhei aqui, tá? Mas antes de eu abrir aqui né, cada área específica, eu vou mostrar aqui, ó, uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante. Que é justamente o material que vocês vão precisar, que já está formatado nas normas da ABNT. Tá demorando aqui de abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu já tenho aqui pronto. Mas não, eu tenho que abrir porque eu preciso mostrar para vocês o caminho, né? Eu tenho que mostrar para vocês o caminho, como é que vocês conseguem esse material. Esse material já foi postado lá no grupo. Mas eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão ter acesso. Deixa eu só... não vou nem pegar... Eu tenho aqui pronto. Eu tenho ele aqui pronto, ó. Mas eu não vou abrir aqui não, porque eu preciso mostrar para vocês. Então vamos lá. Como é que você vai acessar esse material já do hoje, já em modelo que é usado pela faculdade para avaliar vocês? Anota aí, por favor. Você vai em biblioteca digital. Anota aí. Biblioteca digital. Depois, clicar em padronização. A internet está um pouco lenta, né? Então anota aí, ó. Biblioteca digital. Depois clique em padronização. E depois, modelo. Anota aí. Modelo de elaboração de trabalhos acadêmicos. Então aqui, ó, lá no seu portal, embora aqui o portal meu de tutor é um pouco diferente, mas a ferramenta é a mesma, tá? Você vai procurar lá, biblioteca. Você vai clicar em biblioteca. Depois que você entra aqui na parte de biblioteca, tá vendo? Biblioteca digital. Aí você tem aqui muito material para você pesquisar, conforme a área que você estuda, ó. Qual a sua área de formação. Aqui tem muito material em periódico, ó. Muito material que você, cada link desse aqui tem muito material de pesquisa. Mas o que é que você vai fazer para fazer o portfólio? Clicou em biblioteca digital, pronto. Você vai procurar aqui ó, o item padronização, anota aí. Padronização. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês vão encontrar um material de apoio que você já vai ter o portfólio já, como é que se diz? Já pronto, né? Quase pronto, na verdade, quase pronto. Então, biblioteca digital e aqui, ó, padronização. Você vai chegar aqui e clicar. Aí nessa página aqui, padronização, você tem vários tipos de modelos de trabalhos acadêmicos, conforme as normas da ABNT, tá? Qual dessas aqui você vai utilizar para o portfólio? Esse aqui, ó, gente, ó. Anota aí, ó, modelo para elaboração de trabalho acadêmico. Esse é o modelo que vocês vão utilizar para fazer o portfólio, tá? Então clique aí, ó, modelo para elaboração de trabalhos acadêmicos. Você vai clicar aqui e vai aparecer o material do Word já tudo bem montadinho para vocês, ó. Aí vai aparecer essa página aqui do Word, tá? Você pode salvar, você pode abrir, vou abrir aqui, ó. Você vai clicar aqui. E ele já vai te dar toda a formatação. Ele está aparecendo dessa forma, você pode chegar aqui em habilitar, ó, habilitar a edição. E ele já vem com o modelo. Aqui agora, gente, vocês só colocar aquilo que você só formatar conforme a sua cara. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual é o seu curso? Exemplo, pedagogia, gestão pública, radiologia, marketing digital, publicidade, letras. Vem aqui, tire o nome do curso. Exemplo aqui, ó. Você coloca assim, ó. Exemplo, marketing, caixa alta, né? Marketing digital. Pronto.
ele fica no centro, né? Então vem aqui, ó, centralizar. Pronto. Nome dos autores. Então, aqui você vem, apaga e coloca, exemplo, Adriana Figueiredo, Figueiredo da Silva, um exemplo. Tá entendendo? E aí, ó, olha como vai ficar. Título do trabalho. Aí você vem aqui e coloca, né? Produção textual individual, né? Subtítulo. Aí você pode colocar uma abordagem, você pode criar um subtítulo ou um tema, né? Uma abordagem sobre esse assunto. Pronto. Depois vem aqui cidade. Aí você vem aqui, no caso, isso aqui é a capa, tá, gente? Aliás, aqui é a capa. Aí aqui é a capa. Você vê cidade, você vem aqui, ó. Você Jiqué, o ano, qual o ano? Só apagar e colocar. 2021. Pronto. Aí vem a contracapa. Novamente, nome dos autores. Apaga aqui. Pega o nome aqui do autor. Qual autor desse trabalho? Essa moça aqui, por exemplo. Você vem aqui, ó, copia. E aqui é só substituir. Bem tranquilo, tá vendo? Você está vendo que a parte mais trabalhosa foi aquela lá do desenvolvimento, introdução e conclusão. Aqui é só substituir. Coloca o nome do trabalho. Trabalho apresentado. Trabalho. Aí você coloca aqui, ó, trabalho. Né? Trabalho. Aí você coloca, ó, trabalho de produção textual individual. Apresentado como requisito parcial para obtenção da média né, no bimestral. Você coloca assim, apaga aqui, eu coloco assim, ó, média semestral. Nas disciplinas, aí você vem aqui e coloca nas disciplinas. Aí você vem aqui e coloca as matérias que você estudou aqui no semestre, tá? Onde estão essas matérias? Tá aqui, ó. Essas matérias aqui, no caso, nesse curso aqui, por exemplo, essas matérias aqui. Você vem e coloca essas matérias, ó. Tá? Coloca as matérias lá que você estudou. Tá? Ou se não, para não ficar uma capa muito grande, né? Tem que colocar a matéria, o nome dos professores. Você pode fazer assim, ó. A obtenção da média semestral das disciplinas, é, das disciplinas, como é que eu posso dizer assim? A obtenção das médias semestral né? Das disciplinas estudadas. Pronto. Só isso. Né? Aqui, o nome do orientador, você vai colocar o quê? Você chega aqui, ó. Quem é o orientador? Aqui, ó. Cadê? Aqui não tem o nome do professor, não? Esse aqui não vê o nome do professor, não. Mas você pode pegar lá na teleaula, no slide da teleaula, aqui não tem, não. O nome dos professores de cada disciplina, tá? Pronto, continuando aqui. Aqui, agora vem o sumário. O sumário é por último. Então lá, qual é a página da introdução? Página 1, desenvolvimento. Qual foi a página? Aí você vai contar as páginas, né? Esses títulos nível 1, nível 2, você pode colocar aqui etapas, tá? Você pode aqui colocar etapa A, etapa B, etapa 1, etapa 2, certo? E a página. Elementos de apoio ao texto, se você quiser acrescentar um gráfico, uma figura, um quadro, uma tabela que você achou interessante e tal. Aí depois, conclusão. Tá vendo aqui, ó? Lembra, não? Introdução 1, desenvolvimento é 1, tá vendo? Depois, exemplo de elementos, se tiver, senão a conclusão fica 3. As referências e apêndice. Apêndice e anexo é se você quiser alguma coisa que você usou como pesquisa de campo, alguma coisa que quiser anexar aqui, tá? Aí então vem a introdução, aí novamente aquele modelo que eu mostrei para vocês, ó, a introdução, que você vai escrever aqui uma lauda, tá? Aqui já tem, você já observa que já tem a página aqui, ó, aqui já tá a página 3, tá vendo? E aí você vem aqui, ó, o desenvolvimento, ó o exemplo que eu falei para vocês, ó, a citação aqui, ó, 4, o recuo de 4 centímetros, né? Fonte 10, aqui, ó, caixa alta, ó, tá vendo? Aqui são tabelas de exemplos, se você quiser colocar. E a conclusão, aqui você vai fazer as considerações finais, ou conclusão, tanto faz. Coloca aqui. Depois vem para as referências. Aí faltou essa parte de explicar para vocês, para finalizar aqui nossa aula. Nas referências, você vai citar agora
onde foi que você pesquisou. Então, aqui é um exemplo, né? No caso, aqui é um exemplo como é que você formata conforme as normas da ABNT. Então, qual é o formato? Anota aí, o formato é esse aqui, ó. A caixa alta é para o último sobrenome do autor. Começa sempre assim, tá vendo aqui, ó? Caixa alta, último sobrenome. Então, por exemplo, esse nome aqui, ó, Maria Leila o quê? Alves. Aí o último sobrenome vem para frente. No caso, meu nome, Rosberg Nery Porto. Como seria aqui? Seria Porto, né? Porto Rosberg Nery. Seria mais ou menos isso. Então, o nome do autor aqui fica somente a primeira inicial maiúscula, né? Maria Leira. O último sobrenome vem para frente, tá vendo? Outra coisa, o último sobrenome que está aqui em caixa alta, ele deve ser colocado em ordem alfabética, tá vendo aqui? A, tá vendo? B, C, C, D. De cima para baixo, sempre em ordem alfabética. Ótimo. Aqui, depois que você colocou o sobrenome, o nome do autor, você vai colocar o título do livro. No caso, se for um artigo científico, você vai colocar o título do artigo científico. Se for um livro, você vai colocar o título do livro. Então, você vem aqui e coloca, ó. Aqui é o título desse livro. Tá vendo? Aqui é o título desse artigo, pegou na internet. Aqui é artigo dessa lei. Aqui é um artigo desse livro. Tá vendo? Aqui é o nome do livro, ó. Tá vendo? O nome do livro. Aí fica em negrito, aí você coloca esse formato aí. Pronto. Depois você tem a edição. A edição é o quê? Esse livro foi editado, é a quinta edição, é a primeira, a segunda, é a terceira edição. Que edição é esse livro? Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó. Esse aqui mesmo, ó. Princípio Científico Educativo, sexta edição, tá vendo? Sexta edição. E aqui você tem, por último, o ano da publicação. A editora, né? A editora que escreveu o livro, e o ano da publicação. Isso se for livro. Se for no caso da internet, eu li aquele artigo científico lá que o professor postou para me ler. Aí você vai usar o modelo para a internet. Então seria como? Repetiria, no caso, sobrenome, né? E o nome do autor, o nome da obra, novamente, né? O ano, né? Que você foi escrito esse artigo, né? Aqui no caso, dissertação de mestrado em educação, Universidade de Campinas, o ano, né? Que foi dissertado. Isso aqui está no artigo científico lá, essa informação. E aí você coloca assim, ó, se for da internet, ó, disponível em. Aí você coloca o site, copia o link lá do site que você pesquisou, e você vai dizer aqui quando foi que você acessou. Eu acessei no dia 18 de outubro de 2021, tá? Aí você vem e coloca aqui. No caso, esse caso aqui é no caso de formato para internet, tá bom? E aí, os demais você vai citando até você contemplar aqui todas as fontes que você usou. Essas fontes aqui foi o que você usou, exemplo, né? Um exemplo, para você pesquisar. Foi dessas fontes que você tirou as citações, foi dessas fontes que você teve um embasamento teórico, foi dessas fontes que você adquiriu mais e mais conhecimento. Então, esse material aí vai ajudar vocês muito, muito e muito e muito. Maravilha. Essa foi a nossa aula sobre portfólio, né? Espero que vocês tenham entendido.